Bom, enquanto o professor Felipe não chega, né, o assunto da nossa live de hoje, vamos falar sobre comunicação não violenta e métodos de resolução de conflitos. Né? A comunicação não violenta como uma forma de resolução de conflitos, de maneira a levar em consideração o outro, o que o outro espera, né? Ou ver o outro com mais empatia. Isso é muito importante hoje, porque hoje vivemos aí uma época complicada de polarizações, vivemos uma época um pouco que as pessoas querem mais falar do que ouvir, né? Há uma dificuldade muito grande em se escutar o que o outro tem a dizer. As pessoas tendem a ouvir já pensando na resposta, já pensando em contrariar o que é dito pelo interlocutor. Isso acaba gerando uma série de problemas nas resoluções, né, dos conflitos, gerando uma beligerância ali nos conflitos entre as pessoas. Então, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ainda não. Bom, eu vou voltar, eu vou cancelar essa e vou voltar. Eu acho que ele está com algum problema para acessar a live aqui, mas vamos ver. Aqui, apareceu. Vamos lá. Agora sim, Estou sem problemas. aí tá bom. Achei que você tava com algum probleminha técnico aí para entrar, mas deu certo então, né? Tinha um probleminha na peça que fica do lado de trás aqui do celular. Probleminha básico ali em cima Básico. né, do manejo ali, mas tranquilo. Isso. Deu Pô, certo, para mim desculpe. eu quero te dar boas-vindas aqui à nossa página, né, no Instagram, te dizer como é uma grande satisfação para a gente te receber, você ter aceitado conversar comigo hoje aqui para falar sobre tua área de pesquisa, tua área de trabalho, que é a comunicação não violenta, é o diálogo, né? Métodos de diálogo, de resolução de conflitos. Então, hoje eu vou conversar aqui com o professor Felipe Alcuri, né, meu colega lá no Tuiuti, graduado, e vou falar aqui rapidamente aqui a tua qualificação, né, Felipe? Graduado em Direito e mestre em Psicologia, professor de métodos adequados de solução de conflitos e coordenador da pós-graduação em Gestão de Conflitos da Universidade Tuiuti do Paraná. Mediador de conflitos e facilitador de diálogos, é um pesquisador das comunicações e das relações interpessoais, fundador do Dialogação. Então, Felipe, boa noite, né? Eu quero te passar a palavra já te pedindo aqui para que você se apresente, fale da tua qualificação, da tua trajetória profissional, fale um pouco do Dialogação, o que é, o que vocês fazem, qual é o trabalho que se desenvolve e explica pra gente como que a comunicação não violenta entrou na tua vida, né? Então, boa noite e com a palavra aí, meu amigo. Boa noite, Rafael. Mais do que meu colega, um parceiro, um amigo, que desde sempre a gente já teve. A gente bateu a lata, né, Rafa? Assim, Isso aí. tem uma identidade muito boa. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês na página do Pereira Jorge, Torres e Zagonel, três amigões do peito, aí, parceiros de docência. A minha trajetória nesse mundo, né, do trabalho com conflitos, né, começou de um jeito muito interessante. Eu estava refletindo, inclusive, sobre isso hoje, né, e eu cheguei à conclusão que o erro mais acertado da minha vida foi fazer direito, né? O melhor erro da minha vida, né? Porque eu aprendi algumas coisas assim que me foram muito úteis e são muito úteis para mim, né? Uma das coisas que eu aprendi no curso de direito é que o sistema tradicional de fazer justiça nem sempre funciona, né? Nem sempre dá devida atenção
né, ou dar o devido cuidado, né, até porque é muito voltado para isso, né, para como que a gente vai lidar com o conflito, como que nós vamos resolver essa situação, né. E tem um professor nosso, um grande amigo, que ele diz que o conflito, na verdade, é um nome inventado para um momento, né, em que relações e pessoas não estão bem. E que a melhor maneira de atender isso é cuidar das pessoas e das relações, né? Não ficar olhando para o conflito e querendo resolver ele, é olhar para as pessoas e ver como que isso pode ser encaminhado. Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive no curso de Direito, que olha, esse sistema, né, ele está precisando ser olhado, né, ser bem pensado. O segundo aprendizado que eu tive no curso de Direito foi que eu conheci minha esposa, né, quando eu estava lá no começo da faculdade, estou com ela aí já há 21 anos, a gente já vai completar juntos, né. E dessas experiências que eu tive no Direito, no curso de Direito mesmo eu não conheci esse trabalho que eu desenvolvo, né, não foi na faculdade, né, e acabou surgindo essa necessidade de conhecer outras formas de lidar com os conflitos e com as relações. Isso surgiu da minha necessidade mesmo e da minha falta de habilidade de lidar com aquilo que gritava na minha cara, né? Aquilo vinha na minha direção com os clientes e no exercício da advocacia, e eu me via assim meio travado, puxa, o que que eu vou fazer, né? E é muito comum a gente ouvir o advogado dizer que o advogado é meio psicólogo, meio terapeuta, meio advogado, né? E realmente isso não é suficiente, né, Rafael? Ser meio psicólogo É, não é algo que resolva, né? com certeza. Com certeza, né? E então eu fui buscando ferramentas que me auxiliassem a lidar com essas situações e com essas pessoas e com esses conflitos e relações de uma forma em que eu percebesse que um resultado diferente começasse a surgir, né? E foi nessa busca que eu conheci a mediação de conflitos. E conheci a mediação de conflitos e comecei a estudar mediação, negociação de Harvard, né? Fui partindo para esse lado, assim, e conheci várias técnicas, várias formas de lidar com essas comunicações, com esses conteúdos, e no meio de tudo isso eu conheci a comunicação não violenta, né? Nesse meio tempo, nessas buscas, eu acabei entrando nesse mestrado em psicologia da Universidade de Tuiuti, que foi também um divisor de águas na minha formação acadêmica. Entrei também porque eu estava querendo buscar mais ferramentas, mais possibilidades, né, mais habilidades. E a comunicação não violenta eu conheci, inclusive, com uma aluna nossa no curso de Direito, né? Eu dando aula para ela de mediação, ela veio falar para mim, professor, a mediação está me salvando aqui no curso, parece que eu não encontrei nada que eu me identificasse, a mediação é algo que me chamou a atenção. O senhor conhece a comunicação não violenta? E daí quando eu ouvi ela falando assim, conhece comunicação não violenta, eu já achei assim um nome meio engraçado, né? Eu falei, comunicação não violenta, tipo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, oh, né? Né? Uma fala doce, amável, assim, né? E então que eu fui estudar e fui entrar em contato, né? E junto com a comunicação não violenta eu fui buscar uma referência nos princípios filosóficos da não violência também, né? Fui lá para as bases da não violência e fui estudar a história de pessoas muito importantes, né? Como Gandhi, como Martin Luther King, né? Que isso não soe muito piegas, né? Mas dentro da não violência, Jesus Cristo, né? Que foi um cara que chegou num determinado momento e falou assim, ofereça outra face, né? E isso, uau, né? Que muitas vezes é confundido como um ato de bondade, e na verdade é um ato revolucionário, né? De negar a violência, né? Falar, a melhor maneira de negar a violência é essa, né? Você responder violência com violência vai fazer com que cresça um tornado de violência, e aquela frase do Gandhi vai fazer sentido, que é no olho por olho, dente por dente, vai ser um mundo de cegos e banguelas, né? E a Então, resposta violenta, ela sempre vai ser além da medida, né? Não vai ser igual. sim, E aí sim, gera um sentimento de vingança no primeiro. E sim, assim vira uma bola de neve, né?
Então alguém vai ter que ter coragem de mudar isso, né? Alguém vai ter que assumir esse papel de olhar para a situação de violência e pensar, poxa, existe alguma outra estratégia? Existe alguma outra forma de reagir à violência? E a comunicação não violenta, Rafael, ela convida a gente a identificar que tudo o que eu faço é comunicação, né? Todos os meus comportamentos são algum tipo de comunicação. Então, como que dentro de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade competitiva, de concorrência, cheia de estruturas violentas, né? Como que nesse cenário eu consigo adotar algum tipo de postura ou estratégia que não implique necessariamente numa reação dura? Como que eu posso perceber como a violência me atinge e o que ela gera em mim, e como que eu trabalho isso em mim e entrego isso para o outro, sem que a gente vá, né, entrando nesse mundo de banguelas e cegos, né? Então a comunicação não violenta entrou para mim como uma reflexão. Eu tenho essa curiosidade de autoinvestigação, né, de autoconhecimento, e ela veio para mim assim num momento muito importante da minha vida e me acompanha, né? Eu me considero um pesquisador eterno da comunicação não violenta. Me ajuda demais, né? Me ajuda demais, posso te garantir. Muito bom, muito bom. E o interessante como você falou, a comunicação ela está em tudo que a gente faz, né? Em toda a nossa vida, né? A gente se comunica com as pessoas. E aí você vai desenvolver essa técnica de resolução de conflitos, de entendimento entre as pessoas nas mais variadas relações, né? Seja na nossa vida privada, dentro de casa, com o vizinho, dentro de um ambiente corporativo, de uma empresa, que existem diversos problemas de conflito, né? Aqui no escritório a gente trabalha bastante com um programa de compliance também, e a gente percebe isso, né? Quando a gente vai lidar com uma equipe que está já há algum tempo trabalhando junto, dentro daquele ambiente, existem diversos conflitos que aparentemente você olha, parece que é impossível dessas pessoas se entenderem de alguma maneira, um já odeia o outro, né? Porque é uma relação desgastada. Como é que você dentro do dialogação, você trabalha com isso também, né, Felipe? Como é que você Sim. trata essa questão dentro de um ambiente empresarial, por exemplo, de conflitos já que envolvem também o aspecto profissional, um ambiente de intriga, de um querendo puxar o tapete do outro? É muito complicado isso muitas vezes, né? Sem dúvida. Tem uma frasezinha interessante, que é um jargão, né, que você deve conhecer, que por trás de um CNPJ tem muitos CPFs, né? Então, são muitas pessoas convivendo no mesmo ambiente, por vezes convivendo mais tempo do que vive em casa, né? E realmente muitas empresas são dotadas de ambientes de competição, né, de concorrência, em que um está querendo passar por cima, está querendo mostrar serviço, né? E chega-se, sim, com certeza, em situações de extremo desgaste, né? O que isso representa para o rendimento, por exemplo, de uma empresa, né, existem diversos estudos nesse sentido, né? A queda na produtividade, né, a queda na qualidade de vida, né, nesse ambiente de trabalho. Então, eu não consigo identificar muita diferença entre o que acontece dentro do ambiente familiar, o que acontece numa relação de vizinhança e o que acontece dentro de um ambiente empresarial, né? O que existe é que a natureza da relação, o propósito da relação é diferente, mas as questões que vão surgindo, sem dúvida, são as mesmas, né? Veja, Rafael, você estudou quantos anos da sua vida, né? Você entrou na escola com quantos anos? Você se lembra em qual das matérias, em qual série, ou em qual momento da faculdade, ou do seu mestrado, ou do doutorado, ou de qualquer oportunidade em que vocês se sentaram em sala de aula para conversar sobre qual é a melhor maneira de desenvolver as nossas relações, as nossas comunicações, né? Como que você está se sentindo hoje, né?
Como que você está se sentindo com relação a isso? Então, a atenção que é dada na nossa sociedade para as questões que eu honestamente considero as questões mais importantes, essa atenção é bem precária, né? É pouquíssima atenção que é dedicada a isso. E o que vai resultando disso é isso que eu estou dizendo, né? São ambientes desgastados, aquela pessoa que acorda para ir trabalhar e já vai, né, pensando, puxa vida, eu estou indo para lá, já chega desanimada, e síndromes que são desenvolvidas, a depressão, burnout, né, a gente pode enumerar síndromes e transtornos que surgem nessas relações. E a gente costuma dizer, Rafael, que o conflito, ele é tudo, menos evitável, né? Uhum. Nós não podemos evitar o conflito, né? Não existe isso, eu vou evitar essa situação, né? Quanto mais eu evito esse conflito, essa diferença de visão, né, essa diferença de propósito, mais corpo isso vai ganhando. É. Então, se eu não desenvolvo habilidades, se eu não tenho um profissional no meu ambiente que me auxilia a realizar isso, provavelmente esse desgaste vai crescendo. E vai chegar em momentos e situações em que alguém vai ter que ser mandado embora, né? Normalmente isso vai resultar numa questão de um dano moral, né? E por aí vai, né? Equipes que têm que ser separadas, né? Então, muito tempo começa a se perder dentro do ambiente corporativo, né? Muita energia é despendida com questões que, se fossem olhadas com qualidade, sem dúvida nenhuma o resultado seria diferente. É Não tem verdade. dúvida. E envolve isso tanta coisa, né, Felipe? Se você observar hoje, essa questão, eu estava falando até um pouquinho antes de você entrar aqui, só para dar uma introdução no assunto, né? A dificuldade que temos hoje de ouvir, né? E acho que talvez seja básico para a gente tentar resolver esses conflitos e quando uma pessoa fala, o outro já está pensando no que vai responder, mal presta atenção naquilo. A comunicação não violenta trabalha essa questão da empatia, né, Felipe? Sim. Como é que isso é trabalhado? Porque a empatia você enfim, se colocar no lugar do outro, tentar fazer a pessoa entender por que ela está sentindo aquilo que está sentindo e te falando daquela forma, aquelas coisas, para que você, ao invés de tentar realizar um pré-julgamento, já apontar o dedo e criticar ou rechaçar aquela reclamação, você tentar entender o porquê daquilo e aí trabalhar com base nisso. Existe uma técnica para isso, né, Felipe? A comunicação não violenta tem algumas etapas de análise. Como que funciona isso aí? Explica para gente como que é esse trabalho, né, de empatia, de analisar a empatia, né, pelo outro, de ouvir mais do que falar, do que querer falar sempre, né? Que é algo complicado hoje em dia. Sim. Olha, eu ouço você falar que é complicado hoje em dia e eu me questiono se isso foi fácil em algum momento da história, né? Escutar É o verdade. outro verdadeiramente, né? Eu trago uma reflexão que para mim me ajuda muito, né? Que o conflito sempre ocorre entre duas pessoas com razão, né? Se eu reconheço que eu estou equivocado, eu me humilho, né? Peço as minhas mais sinceras desculpas, né? Entrego os meus mais sinceros arrependimentos e vou ajudar aquela história a virar. Então, normalmente, quando eu estou numa situação de conflito, é porque eu estou convicto de que eu tenho razão, né? Se eu consigo, de alguma maneira, identificar que aquele outro indivíduo também se posiciona no mesmo lugar, a gente já consegue ter algum avanço, né? Mas se eu olho para o outro como alguém que... E isso é uma questão muito cultural, né, Rafael? Assim, dentro de uma situação de conflito, para eu ter razão, necessariamente você tem que estar equivocado, né? É muito difícil eu aceitar assim, não, ó, ele tem um excelente ponto de vista, acho que ele tem razão, né? A gente está com uma série de
pequenos textos da nossa empresa, do Dialogação, que sou eu e a minha sócia Maíta, em que a gente vem falando sobre o diálogo, né? E eu acredito que a comunicação não violenta e os métodos que trabalham essa questão da gestão de conflito, como as práticas restaurativas, eles trazem essa ideia, essa necessidade da gente enxergar que o diálogo não é uma conversa, não é uma discussão e não é um debate. O diálogo é uma coisa muito além disso. E o diálogo, para realmente existir, ele tem que pressupor, da minha parte, eu abrir um espaço dentro de mim para entender a diferença que o outro traz, né? Reconhecer que o outro traz referências, crenças, valores que vêm lá desde, né? Não vou dizer nem desde que ele nasceu, mas provavelmente questões ancestrais da família dele ele traz ali, junto dentro das convicções e manifestações, e que eu também trago. E que o ser humano, por ser um ser que é por natureza mimético, né? Que imita o outro, né? É passível de contágio dentro de uma relação, de repente, se eu adotar uma postura de recolhimento e de atenção para aquilo que o outro está trazendo, a gente pode efetivamente começar a construir alguma coisa de diferente. Então, essa visão de diálogo seria uma visão de que eu vou trazer a minha verdade, aquilo que eu acredito, mas eu permito que o outro traga também. E a gente consegue alcançar um diálogo quando os dois constroem um saber diferente no final dessa troca, né? A comunicação não violenta, quando ela fala em empatia, ela procura se distanciar um pouco desse conceito de me colocar no lugar do outro, porque realmente é impossível fazer isso, né? Eu sou muito diferente de você. Eu não tenho como me colocar no seu lugar, mas eu consigo acessar dentro de mim, se eu prestar atenção no que está acontecendo contigo, e eu consigo supor, eu consigo visitar um lugar de curiosidade, né? Eu vou me tornar curioso pela tua história, pela tua vivência, e vou procurar acessar dentro de mim isso, né? E se eu conseguir gerar essa curiosidade, Rafael, já é, né? Eu gero essa curiosidade, eu saio daquele lugar da razão, eu já consigo diminuir os meus hormônios, a minha adrenalina, já consigo sair do meu mecanismo de luta ou fuga, do meu cérebro primitivo, né? E consigo acessar um outro espaço dentro de mim. E se eu faço Interessante. isso, né? Se eu faço isso, provavelmente o outro vai conseguir também visitar esse espaço. E daí a gente começa a ocupar um lugar de reconhecimento, de busca de entendimento, né? E a gente costuma falar muito sobre, na comunicação não violenta, sobre a necessidade da gente reconhecer a nossa vulnerabilidade. Porque se eu me posiciono como alguém que está sabendo da parada, né, eu não aprendo. Né, eu já sei, não aprendo. Né, e provavelmente vou despertar no outro isso também. O outro também vai, pô, não, se ele sabe, eu também sei. Né, vamos ver quem sabe mais. Né? Então, quando eu me coloco num espaço de vulnerabilidade, como alguém que realmente está aqui para aprender e para entender e que quer saber o que está acontecendo com o outro, a gente começa a construir uma dinâmica muito diferente. Esse é um negócio que dá para testar em casa. Não precisa ir para um espaço público de sistema de justiça. Né? Quem tem mulher, ou marido, ou filho em casa, dá para fazer essas experiências e ver se funciona. Né? Fica um convite, né? Quem quiser Nossa, sem testar dúvida. essa experiência. O problema, sabe, você falando é interessante, né? Como você falou, não é se colocar no lugar do outro, porque isso realmente, quando a gente procura fazer esse exercício mental, é muito, é praticamente impossível fazer isso realmente, né, Felipe? É muito complicado, porque cada um tem uma história, as suas experiências, e você não vai conseguir calçar tudo isso para entender o ponto de vista, né, a partir dessa técnica, né, desse exercício Uhum. mental de se colocar no lugar do outro. Isso é complexo demais. Eu fico imaginando, né, como deve ser difícil trabalhar a comunicação não violenta, ou se é possível
trabalhar a comunicação não violenta com pessoas que já têm aquela opinião, aquele dogma dentro de si formado, né? Então, são, o que eu posso dizer aqui, são catequistas, né? Pessoas que querem te catequizar das mais variadas formas. Então, seja no ambiente político, ou que acredita no político A ou B e quer te catequizar, então ele não está aberto a um diálogo de troca de experiências, de ideias, de ouvir o que você tem a dizer, ele quer te catequizar, efetivamente. Uhum. É isso, catequistas, fundamentalistas, dogmáticos, né? Ideologicamente politizados, religiosos extremados, que aí a questão religiosa é complexa, mas você trabalhar e conversar com essas pessoas é muito, muito complicado, até mesmo veganos e carnívoros, né, que querem catequizar quem não é, quem não compartilha disso. Como é difícil trabalhar com esse tipo de indivíduo, né? Você quebrar esse escudo que essas pessoas carregam consigo. Imagino que trabalhar empatia nesse sentido é uma tarefa quase inglória, né, Felipe? Principalmente se eu quiser, de uma maneira muito delicada, convencer ele do contrário, né? Se eu olhar ali para alguém que tem uma pessoa que é polarizada politicamente, né? Eu acho que para eu conseguir me aproximar dela, eu tenho que genuinamente querer me aproximar dela e não usar algum tipo de estratégia de comunicação para, de uma maneira sutil, convencê-la do contrário, né? Então eu acho que quando eu passei, eu já passei por algumas situações assim, né, Rafael, no convívio, né, nos círculos de amizade, né, em comunidades, em ambientes que eu frequento, em me aproximar de algumas pessoas que eu percebo que de repente estão vivenciando essa polarização, e todas as vezes que eu tentei trazer alguma visão contrária ao que elas acreditavam, não deu certo, né, porque gerou uma reação, né? E eu comecei a perceber assim que, de repente, o primeiro passo que eu posso tomar é eu aceitar que a pessoa pensa assim, né? Eu aceitar, né? Ok, eu não vou mudar essa pessoa, né? Não vou criar essa expectativa, né? Senão eu já vou entrar, é a mesma coisa que me convidarem para entrar no Titanic, né? Vamos lá, vai ser um passeio gostoso. Não, acho que isso não vai dar certo, né? Então, todas as vezes que eu ingresso, né, entro em um diálogo com alguém que tem uma postura extremamente rígida, né, eu desocupo o espaço de tentar convencer essa pessoa do contrário. Eu não entro nessa fria, né? Não vou entrar nessa fria, né? Então, e quando eu consigo, de alguma maneira, me abrir para aquilo que ela está trazendo, eu posso até conseguir entender por que ela tem aquela convicção. E se eu conseguir entender por que ela tem aquela convicção e conseguir aceitar ela daquela maneira, de repente eu consigo ajudar a desinflamar aquele nervo, né? E fazer com que isso seja um pouco mais fluido. E de repente na conversa ela pode até dizer assim, até que essa outra ideia não está tão, né? Mas é que, né? Eu acredito muito que nessas questões de polarização dos istas, né? De qualquer que seja os istas, né? Quando botam um ista para cá e outro para lá, Sim. É muito importante, eu como mediador, como facilitador de diálogo, eu tenho que tomar essa decisão interna de que o meu papel ali não é mudar aquela pessoa, não é mudar aquela convicção, né? É procurar entender, né? E é muito interessante o resultado que a compreensão traz na relação. Tentar entender e talvez fazer com que essas pessoas tenham um convívio amigável, né? Não Sim. podem não concordar, e a concordância é uma outra história, né? Sim. Ninguém vai mudar de opinião, talvez, mas tentar conviver de maneira harmônica, principalmente no ambiente de trabalho, com o seu vizinho, dentro de casa, enfim, seja em qual for a relação. Uhum. Veja, isso é muito, muito interessante, né? O homem ele tem uma natureza de violência, né? Todo animal tem isso, né? O que
talvez nos difere dos animais racionais ali, é que a gente pode desenvolver técnicas de controle disso, né? De técnicas de não violência, de relacionamentos não violentos e viver com isso. O que é interessante também, tem que citar aqui, que eu acho que tem relevância, o Zygmunt Bauman, né? Mundo Líquido, que ele escreve sobre isso, escreveu, né? Falecido já, infelizmente. Para quem não está familiarizado, o Bauman foi um sociólogo polonês, né? Que tem dezenas de obras, e uma obra de bastante impacto é a modernidade líquida. Então, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o mundo líquido, que é um conceito, né, que ele traz de que hoje o mundo está sem formas, né? A gente vive numa mudança. E essa mudança causa, né, onde o mundo era cheio de certezas, né? Então, basta a gente ver a educação que as pessoas recebiam na metade do século XX para trás, né? Até anos 80 aí, uma educação rígida. Você não tinha espaço para diálogo ou para argumentação de qualquer coisa que seja com os pai e mãe, com o professor na escola. Você tinha que ir lá estudar aquilo e acabou e vai embora, né? A punição através de castigos físicos, muitas vezes, né? E ninguém discutia isso, não se criticava esse método, não tinha espaço para liberdades, né? Como a gente tem hoje, de trazer um diálogo ou de criticar esse sistema. Então, hoje tem gente que é saudoso dessa época, tem gente que acha que essa época foi um absurdo, que a evolução social foi necessária para a gente mudar isso. O fato é que muitos conceitos dogmáticos que a gente tinha, né, antigamente, como um conceito social de mulher honesta, por exemplo, isso caiu por terra e hoje as pessoas têm uma subjetividade, uma liberdade, né, de falar o que querem. Hoje, com redes sociais, o Bauman escreve muito isso, né? Hoje, com você, com o teu tablet ali, teu celular, você mesmo devassa a tua privacidade para os outros, né? Você abre a tua vida para os outros voluntariamente, você faz isso. E aí, dentro desse panorama, você vive aqui uma mudança desse paradigma que a gente tinha de conceitos estanques de modelo padrão de vida, que você tinha que trabalhar, as pessoas passavam a vida trabalhando no mesmo lugar. Hoje, você tem aqui com base nessa liberdade que a gente tem hoje, né, o que a gente pensa que tem, cada um pensa o que quer, fala o que quer, todo mundo quer ter razão sobre tudo, sem ouvir o outro, né? Isso até nas pequenas coisas a gente percebe que são complicadas, né? Na sala de aula, por exemplo, quando antigamente não se questionava o professor sobre nada, né? Hoje você dá aula com o aluno consultando o que você está falando a todo momento no Google, no Wikipédia, e te pergunta com base, te contesta com base no Wikipédia, muitas vezes, que é uma fonte completamente duvidável, né? Não é fidedigno aquilo, que aí você vai ter que trabalhar essas situações aí. E aí, quando você vai explicar para ele, ele resiste, ele não quer aceitar muitas vezes, porque teve um julgado lá do tribunal do outro estado longe, um julgado que não retrata a uniformidade das coisas, mas são conceitos que as pessoas trazem hoje que não querem ouvir, querem falar, não querem escutar, né? E isso é complicado, né? A informação ela se capilarizou demais, a qualidade dessa informação ela é ruim muitas vezes, né? E aí a gente tem os embates, os diálogos, eles começam a ficar violentos por conta disso. Seja nos mais variados assuntos que a gente percebe, né? Aquele superego gigantesco da autoridade que existia, né? Seja Deus que está sempre te olhando, ou a autoridade do professor ou do pai, isso caiu e hoje cada um fala o que quer, pensa o que quer. Existe um colapso meio estrutural daquilo que a gente viveu no século XX e agora para o século XXI essas situações mudam. Como que a gente vai trabalhar isso, né? Dentro dessa realidade? Como que a comunicação não violenta trabalha com
com essa mudança de paradigma ético que a gente vive, né, Felipe? Como é que a gente pode pensar isso, né? Porque a ética, exercício ético é um hábito, né? Que você tem que... A criança, ela vai adquirindo esse conhecimento, essa cultura ética através do hábito, do exemplo, etc. Quando a gente começa a ter uma mudança nisso, como que a comunicação não violenta vai trabalhar se cada um tem um parâmetro diferente de certo e errado, muitas vezes, de conhecimento? Você vai agir preventivamente ao conflito? Você vai agir depois do conflito? Como que a gente pode trabalhar isso? O que você pensa sobre isso tudo aí? Eu penso bastante coisa. Eu tinha esquecido de mencionar e fazer o salve, né, para o mestre da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg. E ele tem um dizer que é muito interessante, de que a comunicação não violenta ela está posta não apenas para melhorar relações, né, mas sim para transformar estruturas. Ele dizia que usar a comunicação não violenta simplesmente para melhorar relações pessoais era como usar um narcótico. E ele era muito ligado em um pensador brasileiro, uma autoridade da educação brasileira, que hoje é um pouco desconsiderada, né? Tem recebido muitas críticas, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire tem um dizer que ele menciona que se a estrutura existente não está aberta ao diálogo, essa estrutura precisa ser mudada, né? Então a abertura para o questionamento é fundamental, né? Nós nos apegarmos a questões estanques, né, como você disse, realmente faz com que a gente fique estacionado, né, e normalmente essa estrutura que está estanque, ela está a serviço de alguém, né, provavelmente de alguém que detém poder, né, poderio econômico, né. Então a abertura para o questionamento, eu considero que é uma conquista da nossa sociedade, né? É uma conquista dentro das nossas famílias, né? Eu poder questionar a autoridade do meu pai, né? Se em algum momento ele adotar uma postura que eu considere que não é adequada ou não é positiva para a qualidade de vida e das relações da minha família, ou que eu acho que isso de repente está circundando o aspecto ético, né, do que é viver em sociedade. Eu não acho que a gente deva respeitar as pessoas ou as estruturas simplesmente porque elas são, né? Eu acho que a gente tem que questionar, né? O questionamento está aberto. Isso não tem a ver com respeito. Me pronunciei de maneira equivocada, né? O respeito existe, mas isso não significa que isso não deva ser questionado, né? A comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, quando ele começou a trabalhar dentro desse aspecto da psicologia social comunitária, e ele quis ampliar a comunicação não violenta para um grande público, ele trouxe quatro componentes, né? A observação daquilo que está ao meu redor, de uma maneira menos avaliativa, né? E isso encontra respaldo em diversas filosofias mundo afora, né? No hinduísmo, no budismo, a gente encontra, né? Até no cristianismo, né? A questão do julgamento, né? Como que eu posso observar sem avaliar, sem julgar, né? E isso, na verdade, é muito difícil, né? Eu posso dizer quase impossível, porque tem uma obra que é o Erro de Descartes, né? Do Damasio, em que ele traz a ideia do sinto, logo existo, né? Porque parece que o sentir vem ainda antes do pensar, né? Então, não que eu não deva avaliar, né? Mas eu olho aquilo que está acontecendo e eu consigo perceber o que está acontecendo e o que é a minha avaliação. Eu consigo criar um distanciamento entre a minha observação e a minha avaliação. E após esse momento eu identifico o que está acontecendo lá fora, como isso me impacta. Eu vou para a identificação dos meus sentimentos, né? Como isso bate em mim e o que isso significa para mim. E o Marshall Rosenberg, ele tem nessa metodologia, ele diz que esses sentimentos,
são a fumaça, né? É o que a gente identifica de longe, é o nosso sentimento. Mas que o que o sentimento está querendo dizer é que existe alguma necessidade humana, universal, minha, que não está sendo atendida ou está sendo atendida naquele momento. E é isso que faz aquele sentimento vir à tona, né? Então o Marshall, dentro da metodologia da comunicação não violenta, ele traz essa necessidade da gente aprimorar a nossa observação, saber limpar ela, né? Tirar um pouco dessa avaliação toda que a gente faz, observar os nossos sentimentos, ter repertório emocional, porque também é algo que não é valorizado, não é estudado, não é difundido, né? E as nossas emoções, os nossos sentimentos são assim. Se eu não presto atenção para o que eu estou sentindo, eu vou ser guiado por esse sentimento, por essa emoção, sem saber, né? Identificar esse sentimento, ver onde que ele bate nos meus valores mais importantes, nas minhas necessidades, e saber como comunicar isso para o outro, né? Não como uma exigência, como uma demanda, como uma crítica, uma reclamação, mas como um pedido. E o Marshall fala assim, como que eu posso pedir isso de uma maneira que torne a minha vida mais maravilhosa, mais positiva, mais interessante, né? E se eu me sinto atendido, Rafael, nas minhas necessidades, eu consigo, de alguma maneira, começar a prestar atenção em você e pensar em como que a gente pode trabalhar para atender as suas também. Mas se eu não atendo às minhas necessidades, como que eu vou me comportar, né? Como que eu vou Isso viver? é difícil demais, né? De você trabalhar, de você chegar a esse nível de interiorização, né? Porque a emoção, ela a emoção humana, ela é até fisiológica, né? Ela é inata a Uhum, todos nós. Como a gente vai trabalhar isso, principalmente controlar isso, é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, outras têm uma dificuldade muito grande para controlar o emocional, né? As pessoas mais uhum, explosivas ou ansiosas, impacientes, e aí não conseguem desenvolver. Isso é um exercício psicológico muito grande, né? Eu sim, imagino que precisa de trabalho aí, né? Precisa uhum, de um acompanhamento, de várias sessões assim para a gente conseguir desenvolver isso dentro da gente, né? com Muito, certeza. muito interessante. Eu acredito que começar estudando um pouco do repertório emocional, né? Saber o que é raiva, o que é tristeza, o que é angústia, o que é frustração, né? A gente começar a prestar atenção nisso, nem que seja aquele tipo de exercíciozinho assim, de anotar num papel todo dia, como que eu me senti hoje? Ah, teve aquela hora que eu fiquei com raiva, teve aquela hora que eu fiquei triste, teve aquela hora que eu fiquei meio deprimido e não entendia ou estava frustrado. Se eu consigo começar a prestar atenção nos meus sentimentos, e tem uma coisa que é interessante, né, que a gente fala a importância das emoções, né, porque o próprio nome diz, né, a emoção é aquilo que nos move, né? Então, se eu não percebo e se eu não dou atenção para aquilo que me move, o que que me guia, então? Para onde que eu vou, né? Qual que é o meu destino, né? Estou mais perdido que segue em tiroteio, né? Então, essa atenção para as questões emocionais. E a partir do momento que eu consigo identificar isso, para a investigação das minhas necessidades, Rafael. Se eu não presto atenção naquilo que é mais importante para mim e não construo estratégias para alcançar isso, quando que eu vou ser feliz, meu irmão? É Né? verdade. Quando que eu vou realmente parar assim e falar, poxa, tá tudo certo, eu nem sei o que eu quero, né? O Uhum. Marshall, o Marshall dizia muito que a depressão era essa doença, né? Que vinha justamente dessa falta de clareza a respeito daquilo que é importante para mim. Porque se eu não sei o que é importante para mim, eu nunca vou conseguir alcançar. É verdade. Se eu É não verdade. investigo quais são as minhas necessidades, eu vou projetar isso numa relação afetiva e não vou alcançar. Eu vou projetar isso numa questão profissional e não vou alcançar também. Eu nunca vou saber, né? Então, essa investigação é fundamental. Isso vem antes de um exercício de empatia pelo outro, né? Porque se você não tiver isso desenvolvido ou dentro de um autoconhecimento
presente, você não vai conseguir entender o outro, ouvir o outro da maneira adequada, sem querer já respondê-lo, né? A gente percebe Sim. em algumas situações, a pessoa vem te contar alguma coisa, você já responde com alguma coisa sobre você, em vez de se interessar pelo que a pessoa diz, né? Então, meu signo é escorpião. Você, em vez de falar, legal, escorpião e tal, né? Você fala, o meu é peixes. Como se, assim, não importa, né? O que eu Sim, sem falei, você dúvida, quer sem falar do dúvida. teu, você quer falar da Aham. tua vida, das tuas coisas, e aí fica cada um falando de si e não há um diálogo, né? Me Tem uma parece que expressão, começa tem por uma aí, né? expressão, Rafael, tem uma expressão que é muito interessante, que é muito usada, e eu algumas vezes percebo eu usando, né? Que é, cara, você não sabe o que aconteceu comigo, né? Alguém vem te contar, né, uma tragédia cômica ou alguma coisa assim, daí fala, e eu então? Né? Nossa, e comigo então? Né? É uma competição por desgraças, né? Também Mas você existe. não sabe que a minha foi pior que a tua. Exatamente. Esquece a tua, ouve a minha, né? Mais ou Eu não menos por aí. permito, eu não permito que o outro se lasque nem mais do que eu, né? Até na competição de quem se lasca mais, eu sou campeão. É, isso é muito interessante, porque isso está presente na nossa vida. A gente faz isso todo momento, né? A gente faz isso sem Uhum. perceber. Como a gente não se interessa muitas vezes pelo que o outro está falando, a gente quer falar da gente, ou Sim. das nossas experiências. Isso é um exercício que a gente tem que fazer e prestar atenção, porque a partir de melhorar isso, as nossas relações interpessoais vão ser melhores, né? O outro vai Uhum. te olhar com muito mais consideração a partir disso, imagino eu, né, Felipe? Porque vai Eu saber que você está também. ouvindo o que ele está dizendo, você está interessado no Sim. que ele está falando e não está preocupado em falar de si próprio só, né? Ou Uhum. das suas experiências. E O veja assim, Felipe, Rafael, oi, eu, diga. eu, até, eu, eu até reconheço a necessidade que eu tenho em alguns momentos de falar de mim, né? Provavelmente até em alguns contextos em que eu passei por situações em que eu não tive espaço. Então eu posso estar até um pouco soterrado, né? Mas a gente conversa muito na comunicação não violenta sobre a necessidade de nós termos pessoas com o mesmo propósito para que a gente possa fazer isso juntos, né? Então eu Uhum. estou vivendo uma situação de conflito, eu preciso compartilhar isso com alguém porque eu posso estar soterrado. E se eu chegar para alguém para contar isso, e uma pessoa que de repente não tenha preparo para escutar, ela pode de repente entrar de lata assim, realmente, cara, você está certo. Nossa, que sacanagem que fez contigo. E qual que é a contribuição que existe nessa situação? Né? Eu vou conversar com outro para ganhar mais correligionários, né? Mais pessoas do meu partido, é isso que eu preciso? Ter mais razão? Né? Então, entre quem estuda comunicação não violenta, a gente costuma chamar de pares empáticos, né? Em que eu desenvolvo uma escuta em benefício do outro, para ajudar a identificar os sentimentos e as necessidades que estão presentes em determinada situação. Não para dizer se você está certo ou está errado. Né? Não é isso que eu preciso. Né? É. Eu não quero aumentar o tamanho do meu conflito. Eu quero poder olhar para ele e tentar entender por que eu entrei nessa. Né? Uhum. Então, são algumas Perfeito. estratégias que a gente usa. Tá. Interessante. Felipe, a gente tem umas perguntas aqui que foram enviadas. Vou tentar ler aqui. O Maravilha. Eu Eduardo não... Marques, nosso querido aluno da Tuiuti, ele mandou uma pergunta dizendo assim, questionando, né? Numa comunicação não violenta, existe uma ação mais enérgica no sentido de reequilíbrio? Quando há um conflito muito forte já instalado, existe uma espécie de intervenção, alguma técnica específica nesse sentido? Ou o trabalho Existe. é devagarinho, de Existe. formiguinha? Como Sim. que você pode falar pra gente disso aí, Felipe? Eu posso dizer assim que, com a experiência que eu alcancei nesses anos, eu tenho total tranquilidade para dizer que não existe uma resposta, né? Pá, olha, né? Mas existem situações, sim, em que a gente pode responder de maneira mais enérgica, né? Sem que isso represente uma reação violenta. Também eu posso dizer que em algumas situações de violência, eu simplesmente me colocar à disposição do outro
e escutá-lo verdadeiramente no momento de muita intensidade emocional, já é o suficiente. Então, como eu trabalho com mediação de conflitos, é muito comum a gente ver as musculaturas relaxarem em situações de muito estresse. Então, eu já participei de situações de guerra dentro de sessões de mediação, as pessoas estarem ali já uma cuspindo na outra, né? E a melhor ferramenta que eu utilizei para conseguir acalmar aquela situação foi o silêncio. Falando dessa maneira. E eles Ah, gritando. E de repente eu me encosto. E eles vão percebendo que tem alguma coisa de diferente acontecendo. E daí eu tento interromper ali, com licença. E isso vai transformando o ambiente, né? Volta a resgatar esse entendimento que é um professor da não violência que chama Jean-Marie Miller, em que ele reforça muito essa questão da imitação, né? Nós temos por natureza esse aspecto mimético. Então, se eu me comporto de uma maneira mais calma e tranquila, é muito provável que o outro adote essa mesma postura. E se é. eu ficar tentando guerrear, interromper e mostrar para ele que ele está perdido ou desorientado, isso não vai adiantar. Então, Então não vai ficar por, gritando sozinha, né? Vai chegar uma hora que ele vai vai perder a voz. carecer, né? Né? E algo que a gente costuma fazer é uma técnica, né, na mediação de conflitos, que é parafrasear, né? Para mostrar que a pessoa está sendo escutada. Né? Então, de repente, ela está trazendo um conteúdo duro e ela fala uma vez, fala duas, fala três, fala 7 vezes a mesma coisa em tom cada vez mais alto. E eu posso, de repente, falar, olha, pelo que eu estou te escutando, você está me dizendo, e você já falou isso repetidas vezes. E para mim, quando alguém fala isso várias vezes, é porque ela quer reforçar que isso é muito importante. Então eu vou repetir para você me dizer se eu te escutei bem, pode ser? Pode. E daí eu repito o que eu escutei. E de repente a pessoa se escuta, e se tiver alguma ofensa, alguma dureza ali no meio, ela pode ouvir que ela estava falando aquilo. E pode de repente se reposicionar. É. Né? Pode entender se, opa, não é exatamente isso que eu quero dizer. Né? Ou então, não é isso mesmo. Perfeito. E o que, que eu posso o que, que eu posso fazer nessa situação para te ajudar a alcançar um resultado diferente? Né? Então, acho assim que por mais enérgica que a estratégia que eu adote seja para interromper um processo de violência, né, essa estratégia não anda distante, de alguma maneira, do acolhimento daquilo que está sendo trazido. Né? É claro que existem momentos que a violência é tão grande que existe a necessidade de preservação da integridade física. Né? Existem situações assim. Né? Mas daí são estratégias distintas, né, que a gente pode se valer também. Muito bom, muito bom. Olha, isso aí a gente pode usar em tudo na nossa vida, né? Comumente a gente se depara com situações de embate, vai encontrar alguém que está ali com os nervos à flor da pele e vai levantar a voz e você, putz, isso que você trouxe para nós aqui é muito valioso, Felipe. Tô vendo os comentários aí, pessoal, agradecendo até, né? Porque isso serve para a vida de todo mundo, né? A gente trazer isso, tentar resolver essas questões. Todo mundo tem alguém no seu ciclo de amizade, ciclo social, que é um pouco mais assim esquentado e fala alto e não ouve, né? E talvez Uhum. você consiga ir dando uma amolecida nessa pessoa, né? Trazer essa pessoa um pouco mais para o diálogo, utilizando isso que você trouxe para a gente aqui, isso é sensacional, sensacional de verdade. Vamos ver, tem aqui, ó, pô, Murilo, professor Murilo aí, Jorge trouxe aqui uma pergunta também. Se existem boas Queridão, experiências sobre implementação da comunicação não violenta em grandes corporações, né, dentro dessa realidade corporativa, assim, que você, né, rapidamente, a gente tem 4 minutos aí, né, Felipe?
Uhum. Eu vou engatar uma rápida aqui. Existem muitas experiências, né, tanto de emprego da comunicação não violenta, como daquilo que a gente chama de práticas restaurativas, né, que são práticas voltadas à restauração das relações, à promoção do diálogo, à promoção da escuta. Existem diversas empresas, organizações, corporações e também entidades públicas, né, que já reconhecem o valor desse tipo de iniciativa e que têm procurado implementar esse tipo de programa, né? Programas de mediação de conflitos, né? A gente olhar, né, o Instituto Internacional de Práticas Restaurativas, que é um instituto, que é o maior instituto de práticas, e eu faço parte desse grupo, ele traz uma linha sequencial de quais seriam as práticas restaurativas, que começa lá nos primeiros diálogos restaurativos até reuniões muito formais em situações de extrema complexidade, né? E a conclusão que a gente chega é que nós vamos nos valer de reuniões muito formais para lidar com situações de extrema complexidade se nós usarmos muito pouco os diálogos simples restaurativos na nossa relação. Então, quanto mais nós trouxermos para a nossa cultura e para as nossas relações essa forma restaurativa e não violenta da gente se relacionar, com certeza menos a gente vai precisar utilizar estratégias mais formais, rígidas e às vezes duras mesmo, né, de lidar com esses conflitos. Quanto mais nós nos abrimos para o diálogo aberto, franco, né, não de convencimento, mas de curiosidade, de construção de conhecimento, né, quanto mais a gente se abrir para isso, sem dúvida nenhuma, melhores os resultados. E existem diversas empresas e organizações que hoje vem abrindo espaço para que isso aconteça, né? Eu trabalho num grupo econômico, um grupo de diversas empresas e instituições do terceiro setor, tudo isso faz parte do mesmo grupo, em que eu e a minha parceira e mais outras parceiras, quando necessário, a gente desenvolve essas atividades e a gente tem retornos muito positivos, né, de mudança, né, de visão, e sempre assim, sempre respeitando a cultura do ambiente. A gente não chega querendo, né, isso daqui está errado e eu estou trazendo o que está certo, né? É chegar e entender o que está acontecendo e promover reflexões. Muito Né? A bom. mudança só é possível com reflexão, né? Não com, Verdade. eu vim aqui ensinar. Autoconhecimento, reflexão, é isso aí. Isso. Felipe, sensacional. Eu te agradeço demais, né? Porque essa conversa aqui ela é tão relevante, tão atual, sempre foi, né? Como você já trouxe aí, quando que não foi importante se tratar disso, da importância de melhorar o diálogo entre as pessoas, de se ouvir, de se prestar atenção, de se conhecer, conhecer as suas próprias necessidades, né? Então, eu quero agradecer você demais. Nosso tempo acabou, infelizmente. Tá certo? Eu agradeço. Um abraço a todos que estão assistindo. Na semana que vem, a gente tem outra live na quinta-feira com a doutora Cassiana e o doutor Roberto Siquinel. E na quarta-feira eu vou fazer uma live com o professor Alexandre Matos, que está aqui nos assistindo também, sobre direito de trânsito, compliance em empresas de trânsito. Tá certo? Obrigado. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aí e até a próxima. Valeu. Valeu, Rafael. Muito obrigado.